dia. Desculpem pela voz, essa voz aqui é segundo dia de manhã. Sou João Caetano. Bem-vindos ao nosso painel, mais um painel do Festival do Clube, o painel sobre o EdTherapy. O EdTherapy é um projeto novo do Clube de Criação, vai ser lançado hoje, oficialmente. É um projeto que foi idealizado pelo Alexandre Freire, tá, em parceria com o Clube e com a Dow House. E é um podcast diferente dos podcasts que a gente está acostumado, em que a gente vê entrevistas com criativos e criativas. Porque a gente não vai falar sobre o trabalho, mas a gente vai falar sobre a nossa relação com o trabalho. Então, em vez de falar sobre conquistas, feitos, a gente vai falar muito mais sobre as ansiedades, frustrações, síndrome de impostor, sobre as pessoas que estão atrás das fichas técnicas. Já tem 24 episódios gravados, e hoje a gente vai fazer uma versão pocket com alguns dos convidados dessa primeira temporada. Vai ser um papo solto sobre as nossas ansiedades, de coração aberto, sobre as pessoas que fazem a propaganda e o que a gente sente em relação ao trabalho e não o trabalho em si. Então, bem-vindos. Vou começar aqui, antes da gente iniciar, fazendo uma pergunta para o criador do projeto, o Ale. Cara, em primeiro lugar, obrigado por ter me convidado para participar do projeto e para estar aqui na mesa. De onde veio a tua ideia de fazer esse podcast com esse viés tão específico? Cara, veio de um momento duro na carreira que estava transbordando para a vida pessoal. Eu estou aqui com o meu ex-chefe, meu ex-dupla, que eles podem atestar que eu era aquele criativo chato, de tão motivado no começo da carreira. Sabe aquele cara que não para de mandar ideia proativa, fica enchendo o saco do atendimento, ligando para a produtora, quer fazer. E, cara, eu amava tudo que eu fazia. Eu não acreditava que estavam me pagando para fazer isso aqui. Sério, que otários desses caras da agência aqui. Só que depois de 15 anos de carreira, eu vi que como muita gente, muitos dos meus amigos, essa relação estava mudando. O que antes era um puta de um tesão, uma paixão, eu queria fazer pra caralho, vamos fazer acontecer, estava virando muita frustração. Além da conta, estava virando síndrome do impostor, estava virando ansiedade demais, estava virando uma coisa ruim que eu comecei a ficar de mal da propaganda. E eu ia nos almoços, ia nos chats de trabalho, todo mundo reclamando, eu comecei cara, será que eu estou na profissão certa? Será que eu apostei, é publicidade mesmo que eu quero estar fazendo daqui a 20 anos? Então eu resolvi tirar um tempo, tirei um ano sabático, peguei meu carro, fui viajar e fiz a coisa que eu achei que era mais sensata, que é tentar conversar com alguns dos meus ídolos, porque se tem alguém que entende de propaganda, são essas pessoas aqui. Eles devem ter passado por todos os dilemas que eu passei umas 5 vezes só na semana passada. Os caras devem manjar tudo e eu queria entender com eles. Cara, será que eu estou na agência errada? Será que eu estou no momento errado? Será que tem alguma coisa que eu não estou enxergando, que eu preciso reavaliar? E eu comecei a mandar e-mail para toda essa galera. Eu tinha certeza que ninguém ia me responder, mas infelizmente todo mundo me respondeu quase. Deu certo, não sei como. E esse projeto salvou a carreira. Eu voltei desse ano sabático há 4 meses e eu estou me reconhecendo de novo como aquele cara que, vamos fazer, o que vocês estão esperando, gente, é legal pra cacete isso. Então, me ajudou muito. Eu liguei para o clube porque eu acho que esses papos que eu tive com toda essa galera pode ajudar muita gente ainda. Então, a partir da semana que vem vai estar no ar para todo mundo ver. Quem está meio perdido, que nem eu estava, com certeza essas palavras dessa galera muito foda vai poder ajudar vocês. Então vou começar aqui o papo. Vou começar aqui o papo, vai ser uma versão pocket do que a gente conversou com todos no podcast, algumas das perguntas que a gente fez ao longo dessa temporada. Vou conversar com uma fácil que todo mundo já respondeu. Comecem aí, acho que podemos ir na ordem. Você ama mesmo o que você faz, João, todo mundo, ou é um trabalho bacana, um trabalho que eu me divirto, mas não é uma paixão? Não, é uma paixão, cara, é uma paixão, é muito louco, porque essa coisa que você falou de o começo, a sensação que a gente tinha no começo, eu ainda me vejo apaixonado pela profissão e por tudo que ela pode ser
da mesma maneira que nas minhas primeiras semanas, a gente estava falando, eu e a Renata, a gente começou praticamente juntos, na mesma agência, e é o mesmo sentimento desde aquela época. Sou completamente apaixonado. Bom, eu vou parafrasear o Francisco Bosco, que outro dia falou um negócio que eu gosto muito, assim. Eu tentei, a partir de um determinado momento, não me ver apaixonado pela propaganda, porque a paixão ela é um rompante, né? A paixão ela é um ato inconsciente, ela não é racional e ela é rompante. E a gente fica buscando paixões o tempo inteiro. Eu tentei olhar com uma relação de amor, assim, sabe? Porque o amor, ele comporta a crise, comporta o cuidado, ele comporta o descuido, ele comporta a gente tentar se entender na profissão. Então, essa foi uma equação que eu não sabia como definir, mas aí depois que o Francisco Bosco definiu desse jeito, eu falei, puta, acho que eu vou pegar para mim, porque eu acho que é um bom jeito de olhar para as coisas, não só para a propaganda, né, mas para a vida como um todo. Cara, eu não sei se eu sou apaixonada, não. Porque, sei lá, apaixonada eu sou pelo meu filho, pela minha mulher, e eu não queria usar a mesma palavra pro negócio. Eu acho que eu sou curiosa, eu sempre fui curiosa. Como falei para o Ale, assim, quando eu fui parar na propaganda, eu nem sabia o que era publicidade. Tipo, eu tiquei lá no vestibular, 4 vestibulares à administração, porque, vou seguir meu pai e meu irmão. E eu tiquei lá publicidade. Eu falei, cara, acho que esse negócio está na moda. Foi o ano que publicidade foi mais concorrido que medicina. Eu falei, esse negócio deve ser chique, deve ser da hora. E tiquei aquilo lá. E aí eu passei a administração na PUC na 3ª chamada. E aí, no dia da matrícula, meu pai ficava me cutucando, falando, cara, é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você quer, Juliana? Você tem certeza, Juliana? A administração, não sei se é para você, não sei o que. Eu falei, então tá bom, porra. Aí prestei propaganda, só que era publicidade. Aí, no primeiro dia de aula, eu vi lá a professora mostrando uma campanha da Fiat, do prêmio, que era de outdoor. E aí, a hora que eu vi aquilo, eu... então é isso que eu estou fazendo, é sobre isso e tal, beleza, vamos embora. E sempre fui curiosa, então eu queria desbravar aquilo, e hoje eu ainda continuo curiosa, continuo querendo desvendar novas coisas na propaganda, então acho que eu não sou movida a paixão, mas sou movida a curiosidade. Eu acho que eu responderia a sua pergunta com 2 sims. Eu sou apaixonado pela propaganda e faz parte dessa paixão lembrar que é um trabalho. Porque é isso também. Eu sou mais apaixonado por algumas outras coisas. Minha família, minha vida, meus amigos, minha namorada. Então, eu tento ser saudável nessa paixão. Lembrando que tem dias que a gente está se desgostando um do outro e que eu preciso me cuidar para me entregar para essa paixão da melhor forma. Eu vou usar um termo esquisito aqui, mas é minha doencinha a propaganda. Não dá para controlar. E eu acho que eu colo no João, a gente começou na mesma época, extremamente competitiva, a gente muito iniciante, tentando entender, vendo o mercado, tentando entender o que é isso, tentando entender o nosso papel. Mas aí, com o tempo, eu fui entendendo que havia um espaço para criar. Eu falei, então é ser artista. Eu achei que era ser artista. Então, enfim, para não me alongar muito, que a gente tem muito tempo. Sim, é uma pergunta difícil, tá, cara? Porque é uma profissão que maltrata a gente bastante, principalmente a área criativa. E está tudo bem, porque você tem uma relação saudável, uma relação atenta, cuidadosa. Ela pode durar muito tempo, como a gente falou aqui sobre o amor. E manter a gente curioso. Então, eu estou enrolando para caramba para dizer, eu acho que uma doencinha que tem me feito bem, mas sim, eu acho que uma dosezinha de paixão para um criativo é sempre muito saudável. É o que mantém a gente com vontade de pegar o próximo job, sonhando com o próximo prêmio, sonhando com uma carreira mais interessante e longa. Eu acho que é um pouco por aí. Paixão, uma dose boa de paixão e um espaço de equilíbrio eu acho que é legal para se ter como criativo. Muito obrigado. Então, paixão eu acho que é uma palavra um pouco forte, tá, Lê?
Eu me emociono quando a gente... O nosso caso é um pouco diferente, que a gente tem uma produtora de áudio, né? Então eu trabalho com música em propaganda. Por música eu sou apaixonado. Pela minha família eu sou apaixonado. Mas a publicidade, ela desperta em mim uma emoção, uma coisa que me dá muito prazer em trabalhar com publicidade. Aí muito amigo que trabalha com música diz, pô, mas trabalhar com publicidade é um horror, não sei o quê. Eu não acho, tá? Eu não gostava quando... Eu comecei a tocar, eu tinha 17 anos, tá? Comecei a fazer show com 17 anos. Então, nessa época, eu achava muito legal tocar. Quando eu tinha 27, eu já tocava 10, então era... Eu estava cansado daquela rotina de palco, de viajar, de camarim, eu achava chato isso. E na publicidade, quando eu viro noite, às vezes é um pouco cansativo, mas eu não acho que é tão penoso. Então, eu acho que ela me dá muito mais prazeres do que pontos negativos, assim. Paixão acho forte, mas eu gosto muito, me emociona, fico feliz de ver uma trilha nossa lá. Bom, essa primeira foi fácil, tudo resposta bonitinha, gostei, mas agora vamos para a pergunta de verdade. A gente tem visto, eu tenho visto, muita gente tendo burnout. Não sei se é porque essa palavra não existia antes, começou a existir, que a gente está reparando mais nisso. Mas eu não sei se eu tive um burnout, se eu passei perto antes do ano sabático, mas muitos amigos estão extremamente cansados, estão sob muita pressão, estão tendo que tomar remédios, às vezes controlados. Queria saber, e respondo aqui agora, quem quiser, fora de ordem, se vocês já passaram por algum momento parecido e que lição que vocês levam desse momento. Tudo bem eu começar? Então, é difícil, mas eu acho legal esse fenômeno recente, onde as coisas começam a ter nome. A gente está dando nome para as coisas, isso é tão saudável. Ajuda a gente a entender muito o que está acontecendo, não achar que a culpa é toda nossa. Eu acho que eu já atravessei uns 2 burnouts enquanto eu trabalhava e ganhava prêmio, e conseguia cliente, e resolvia os jobs, e era promovida. Eu acho que a gente tem que pensar que a nossa profissão é um exercício de elite mental. Você não tem muito espaço para errar, você está lidando com milhões de dólares do seu cliente, uma responsabilidade incrível, o espaço de erro é desse tamanho. A galera não lida muito bem quando a coisa, né, quando o trabalho precisa ser refeito, as coisas não andam como elas deveriam, dentro de um cronograma. Ou seja, você tem que pensar dentro de um espaço de tempo e vir com ideias incríveis no espaço de tempo. Então, é um desafio. E falar que burnout ou desgaste mental emocional é um risco dentro desse espaço, eu acho que a gente não deve levar de forma leviana. Eu acho que a gente tem que prestar atenção, saber o que acontece. Eu acho que todo atleta de elite pode se machucar no processo, é saber se esquentar, treinar, ficar de olho, ter acompanhamento bom, se cercar de pessoas que são profissionais e que te protegem, pode ser um caminho para uma... que é o que a gente fala, os sobreviventes aqui. Eu falo, vocês têm aqui hoje o que sobrou de mim dos 20 anos que eu já trabalhei em propaganda. Tudo que eu sobrevivi, eu que estou aqui sentado nessa cadeira hoje. Então, eu só acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Cada um de nós tem que ter cuidado. E não é só sobre a gente, é sobre a equipe que está trabalhando com a gente, sobre a nossa família, sobre os nossos chefes, os nossos clientes, tudo que gira no nosso entorno. Não é um assunto besta, ele não faz de você pior como criativo, ele é uma realidade. E eu acho que a gente só tem que prestar atenção e se cuidar. E continuar trabalhando de forma... Porque, de novo, com estresse e ansiedade não tem criatividade. Não existe. Então, é você tentar achar esse espaço, essas rotas de fuga emocionais dentro de você, de alguma forma, através de qualquer tipo de atividade. Entender que isso faz parte, sim, da cobrança que você vai receber para uma carreira bem-sucedida, onde vai todo mundo te olhar e falar qual é a próxima grande ideia que seu time vai trazer. Dá um medo. Mas, enfim, acho que é um pouco por aí. Meu ponto de vista. Boa. Cara, é complicado, assim, eu acho o fato da gente poder discutir entre nós e discutir publicamente burnout já é um grande avanço no mercado, né? Um grande avanço, a gente enquanto, né, comunidade brasileira. Eu sou de uma geração em que, né, e acho que acontece hoje, na camada mais pobre da população, quando alguém tem um burnout, chamavam de ataque de nervos, né? Porque não se dá o direito daquela pessoa de ter um burnout. Eu tive 2 burnouts muito claros, assim, mas eu demorei 10 anos, como eu falo no podcast, para entender o que tinha acontecido. E aí eu recomendo a todos terapia, que a terapia ela é muito mais intensa e positiva do que o coaching. Nem tudo é uma solução imediata, a gente precisa assentar as coisas e refletir sobre elas significa mergulhar sobre si mesmo.
E os 2 burnouts coincidiram com os melhores momentos que eu tive na minha carreira. E eu acho que parte disso é porque eu não me achava merecedor daquilo. Eu achava que eu não era aquela pessoa e não me via cumprindo aquelas funções enquanto pai, marido. Então, para mim, causava uma dissonância muito grande. E o primeiro burnout, ele coincide com a morte da minha mãe. E ele coincidiu na morte da minha mãe por uma escolha que eu acabei fazendo, e eu entro nesse detalhe no podcast, não vou adiantar muito para não ser spoiler, mas eu fiz uma escolha. Eu saí de uma cirurgia da minha mãe, no dia seguinte, voltei para a agência porque eu tinha que tocar 500 reuniões muito importantes que dependiam de mim, e aí o nosso egocentrismo, como se o universo dependesse de você, e a minha mãe falece na sequência. Então, esse eixo me fez culpar profundamente a agência, no caso a Almap. E eu demorei muito tempo para entender que eu fiz uma escolha. E eu tinha que assumir esse BO pessoal de carregar a escolha que eu fiz naquele dia, de não ter voltado para o Rio de Janeiro depois daquela reunião que era tão importante, decidiria o mundo, e da qual eu nem lembro hoje. Então, assim, a minha dica sobre essas coisas, a gente poder conversar com as pessoas, acionar a terapia quando possível, mostrar a nossa fragilidade, que é exatamente o que o LinkedIn não faz. O LinkedIn exacerba que todo mundo é foda, mas todo mundo ali, todo mundo não, mas a maioria, quando ele é muito foda, ele está quebrado em algum lugar por dentro, eu tenho certeza. Eu acho que eu nunca passei por um burnout, mas eu sou um cara muito ansioso. E como eu falei na minha primeira resposta, apaixonado por essa porra. Então eu tento achar mecanismos para diminuir a ansiedade, para que isso nunca chegue num limite. Então, assim, você falou do LinkedIn. A primeira coisa que eu fiz num pico de ansiedade que eu tive há algum tempo atrás foi assim: tirem o LinkedIn do celular de vocês. A coisa mais tóxica do mundo é ter o LinkedIn no celular. Mas eu acho que é isso, a gente falar sobre encontrar os seus mecanismos. O meu caso foi estabelecer uma rotina diária de leitura. Não, nesses dias da semana eu vou parar para ler e não vou ficar no celular, não vou ficar vendo série, não vou ficar fazendo nada disso. Academia, foram coisas que funcionaram para mim, mas eu acho que o que é comum para todo mundo é o que a gente está fazendo aqui, a gente falar sobre. E acho que todo mundo aqui está numa posição de liderança em agências e produtoras. Eu acho que falar sobre e abrir para que a equipe possa falar sobre e possa se sentir acolhida de verdade, para que é um caminho para que a gente evite, porque a profissão, você falou de atleta de alto nível, e a gente estava falando sobre o nosso time antes de começar aqui. É uma profissão que exige muito, que você tem que treinar fundamento, você tem que fazer, você tem que estar longas horas, não longas horas no sentido de trabalhar até tarde, não é isso, não acredito em nada disso, mas você tem que se doar muito no período em que você está lá. Então, poder falar sobre, poder aliviar, isso acho que é o primeiro passo para que não aconteça. Eu tive um burnout que hoje eu vejo que é burnout, que como a Rê falou, naquela época ninguém falava isso, E tá tudo bem, que as palavras vão surgindo, assim como antigamente ninguém sabia o que era selfie, hoje todo mundo sabe o que é uma selfie. Mas eu era assistente de arte na FNASCA, e eu estava muito, acho que quem for assistente de arte aqui vai entender do que eu estou falando, mas a gente fica muito naquele desespero de caralho, eu quero virar diretor de arte, porra, quando que vocês vão me promover nesse caralho? E as coisas não aconteciam, eu lá de assistente e tal. Eu recebi uma proposta da Santa Clara para ser diretora de arte júnior, 2 vezes. A primeira, a FNASCA cobriu e não me promoveu, e eu fiquei. A segunda, eu falei, eu vou, cara, estão me chamando de novo, eu vou. E eu fui, porque eu queria ter aquele título, que vai muito com o que você estava falando, negócio de LinkedIn, Eu queria ter o título. Eu queria poder me apresentar para alguém e falar, eu sou diretora de arte júnior. E falar, eu sou assistente de arte, me machucava muito. Eu queria ser diretora de arte. Então, eu fui para lá, e aí eu trabalhei lá, acho que 1 ano e 9 meses. E aí eu tive um burnout feio, assim, que, cara, eu vejo também que existe um problema nas agências. Não estou falando que todo mundo é assim.
Eu só estou contando no meu caso específico, mas eu acho que, às vezes, a agência abre muito as pernas para o cliente e fala que, você quer isso para amanhã? Você quer um brand book em 24 horas? Bora lá, foda-se, bota no cu lá do diretor de arte júnior que ele vai fazer, né? E aí, eu fiquei 2 noites seguidas. Então, eu entrei num dia na agência, virei à noite, continuei trabalhando com a calcinha fedida, sem tomar banho, e depois eu virei outra noite, e aí no dia seguinte de manhã, eu desliguei lá, assim, eu fui pegar um café, e aí eu caí. Não me lembro mais do que aconteceu depois que eu caí. A primeira memória que eu tenho era eu no táxi já, e uma amiga minha da produção do meu lado me levando para casa, e eu fiquei dias em casa. E quando eu me recuperei desse colapso que eu tive, a primeira coisa que eu fiz foi pedir as contas na Santa Clara. Pedi as contas, pedi demissão, não queria nem conversar, assim, o pessoal da agência, não, veja bem, não sei o que. Cara, não tem veja bem, cheguei nesse ponto aqui, eu prefiro ficar desempregada do que ter que trabalhar aqui, e sair fora. E aí, curiosamente, quem me chama de volta? A FNASCA. Para quê? Para ser assistente de arte. Eu fui? Claro! Então, é isso. Muito bom. Cara, eu não sei dizer se eu já tive um burnout. Eu acho que sim. Eu me lembro de algumas épocas que estava digitando roteiro tremendo, pálpebra, mas nunca parei. E aí, só para reforçar o que o Caçu disse, eu acho que tudo que eu passei, enfim, aquela sequência que você fica o ano inteiro doente, aquela tosse que não é necessariamente, né, que tem razões de estresse por trás, mas hoje, um pouco mais maduro, eu percebo que boa parte da culpa desses sintomas de burnout foram minhas, porque eu era a pessoa que mais me cobrava. Não era a agência cobra, o cliente também pressiona, mas eu pressionava mais que todo mundo. Tinha uma frase que, mais novo, eu ficava repetindo. Chegava um job sem prazo, dificílimo, ninguém na agência acertou, vocês têm 2 dias para fazer. E eu ficava me repetindo uma frase que era: eu já fugi de tiroteio, vou ter medo de briefing. E hoje eu consigo perceber que isso não me fez bem, de me achar invencível, de achar que eu ia resolver tudo. Então, de novo, acho que sim, mas só para lembrar que, às vezes, a gente precisa ser amigo da gente mesmo, sabe? Para evitar que isso aconteça. Outro tema que a gente discutiu, acho que com todo mundo, é o assédio moral nas agências. Eu já tive chefe que gritava, que me diminuía, que fazia a gente trabalhar muito e criava um ambiente horrível. Eu tenho visto que isso está mudando, mas eu queria saber da perspectiva de vocês, que são todos chefes agora, como evitar criar esse ambiente, mas ao mesmo tempo cobrar a performance da sua equipe. Não jogando a bola para o Caçu, mas já jogando a bola para o Caçu. Teve uma frase no nosso papo que você falou que eu gostei muito, que é: não dá para ser legal e estar certo ao mesmo tempo. Mas como não passar do limite do ser legal para o ser abusivo e ser, enfim, criar um ambiente ruim? Essa frase é do Dave Trott, né? Que eu acho que é um cara que reflete muito sobre o mercado de comunicação. E quando eu ouvi, eu comecei a aplicar ela para outros contextos, na verdade, assim, contexto de amizade, né? Todo mundo tem um amigo que atrasa muito, né? Que combina com você e demora 1 hora. Se você é carioca, ele demora 4 horas para chegar, mas no Rio está estabelecida essa regra que é permitido, né? E aí, quando você vai chamar a atenção dele num atraso que, sei lá, era um dia muito legal, um jantar, né? Você tem um horário, você não vai ser legal, mas você vai estar certo. Então, eu comecei a refletir sobre isso e aplicar. Eu tive sorte, assim, eu acho que eu trabalhei com o Marcelo Serpa e com o Fábio, assim, então eu não vivi essa relação desrespeitosa em relação ao trabalho, tinha assim, uma pressão grande, e o Marcelo falava uma frase que eu gosto, que é: eu vou ser duro com o seu trabalho. Isso não é pessoal, é o trabalho que está aqui.
E a gente conseguia discutir duramente sobre o trabalho, absorver e seguir em frente depois. Então, eu acho que, para quem passou por isso, né, tem um comportamento que é o comportamento de trote. Ou você para, ou você continua. Esse é o comportamento que se vê, né? E eu acho que muita gente, por muito tempo, decidiu repetir. Como eu sofri isso, alguém terá que passar pelo mesmo via crucis que eu passei. E aí é um mecanismo muito perverso, porque é um mecanismo de vingança, né? E a gente tem que fazer o exercício minimamente de se colocar do outro lado, né? Como é que eu acataria? Ao mesmo tempo que a gente tem que cobrar o trabalho. E eu acho que estabelece uma relação de respeito. Uma das histórias mais respeitosas que eu já ouvi 400 milhões delas, e eu ouvi recentemente de um grande amigo que o diretor de criação assoou o nariz num roteiro dele. Esse é o pico extremo, sabe? Qual é o pico lá embaixo? Eu ficar com medo de cobrar o seu trabalho porque, porra, você vai achar que eu estou puxando demais, mas você me deu 2 roteiros, né? Então eu preciso que você faça, e os 2 estão fora do briefing. Como é que a gente vai estabelecer essa conversa? Essa que eu acho que está em transição, sabe? A gente achar o tom certo ainda. Eu acho que eu particularmente acho que ainda não achei de como é que eu vou cobrar esse trabalho a mais, porque ele está fora do briefing, ou porque ele não entrega exatamente aquilo que precisava, ou porque é pouco. E achar isso. Então eu reflito muito sobre isso, e acho que, de novo, eu volto com a história das conversas com as pessoas que você respeita, admira, estabelece. Eu e o Anderson, no meio da pandemia, teve uma ligação, assim, que para mim foi muito inspirador. E eu falei para você, repito para a plateia, falei, cara, desculpa, não sei se isso vai ser um elogio, mas você é uma alma velha, cara. Porque traz uma carga de sabedoria para o negócio que te acalma. E eu acho que a gente tem que estar cercado de pessoas, na vida como um todo, que te acalmam, sabe? Que elas consigam baixar essa energia. Foi legal esse dia mesmo, também fez... Cara, feedback é uma arte, né? Eu acho. Eu estou muito longe de dominá-la. Sou recentemente líder. O que eu tento fazer, assim, é conversar. Tipo, porque não faz sentido você gritar porque o trabalho está ruim, você espernear porque o trabalho está ruim. Se a gente tem na mesa roteiros que estão fora do briefing, eu tento explicar para o meu time por que estão fora do briefing e tentar apontar caminhos que vão resolver o briefing como a gente acha que deve ter resolvido. Então, eu acho que o Cassio falou da empatia. Cara, para mim, sentar, olhar no olho e conversar, porque é isso, não faz sentido. Eu vou brigar porque... para mim é isso, eu tento fazer da minha salinha lá na agência um lugar de serenidade, que a gente vai conversar calmamente, e eu vou tentar colocar na mesa todos os argumentos, porque eu acho que a gente deve ir para lá ou a gente não deve ir para lá. Eu acho que é simples, pelo menos parece simples, e quando a gente vai para casos extremos como esse do roteiro, eu não consigo entender o que aconteceu para chegar nesse lugar, sabe? Então, para mim, empatia e conversa é pelo menos o que eu tento exercitar. Tá bom. Não, eu só ia falar que eu acredito numa parada que é assim... eu nunca... Não vou dizer nunca, mas eu acho que a maioria das vezes que eu tive ideias boas, nenhuma delas aconteceram quando eu estava desmotivada, ou quando eu estava me sentindo uma merda, ou quando minha autoestima estava baixa. Então, eu peguei essa amostragem do meu próprio umbigo, e eu tento aplicar no meu time, que cara, eu tento motivar eles sempre, sabe? Eu tento sempre puxar eles para cima e mostrar a capacidade deles e dar aquele papo de técnico mesmo, sabe? Tapão nas costas, vamos lá, caralho, vamos arregaçar, você é foda, seu trabalho é muito bom, isso aqui que você pensou é legal pra caralho, esse território é muito maneiro, tal, não sei o quê. Então, às vezes, eu tento puxar para cima por essa positividade, assim. Dá certo toda hora? Não dá certo toda hora, mas quando você coloca na balança, o que mais tem dado certo é isso, tentar puxar a galera para cima e tentar manter eles motivados, e não pelo medo, mas pelo amor, pelo exemplo, pela liderança. Gente, repetir o que já foi dito, é tudo... eu acho que eu também, nesse lugar de liderança, te coloco ali, né? Não tem muito treino, se vira, vai. Você é um bom criativo, uma boa criativa, você vai subindo na escala. Então, quando eu me vi, eu já estava lá. E aí eu realmente tive que parar para refletir sobre
como eu ia tratar a turma, como é que eu ia conseguir puxar o time para chegar onde a gente precisava. Entendi que é trabalho duro, que depende muito mais de mim até, e muito mais dessa condução do que controle, porque para mim é muito mais condução do que controle, eu não controlo porra nenhuma. É isso que a Ju falou sobre manter as pessoas motivadas, é isso que o Cassu falou sobre... Não, porque eu fui maltratada também, já pegaram meus roteiros e jogaram no chão, não sei o que fazer com isso. E jogaram minha leva de roteiros no chão. Já vivi isso, está tudo bem, a gente... Enfim, não é legal, não está tudo bem, mas a gente... Ninguém morre, pelo menos não chega aqui onde a gente está, se isso pegasse de forma tão profunda. Até para provar o contrário, a gente está aqui. O Anderson também falou sobre a gente se conhecer, ter cuidado, falar com o próximo. Criatividade é um espaço muito subjetivo, é difícil pra caramba. Eu acho que não tem uma regra, não tem uma saída, uma solução, uma resposta. Eu acho que todo mundo aqui é work in progress, tentando ser como pessoa melhor e, por isso, tentar liderar por exemplo. Ser uma pessoa bacana. Eu faço muito como a Ju também, puxo para cima. Quando não, eu falo, galera, vamos continuar pensando, mas é isso, é tentar achar... Se de 10 coisas tem 1,5 boa, eu vou pegar essa 1,5 e tentar transformá-la em 5, devolvo a bola um pouco maior, e aí a gente sabe que a gente recebe algo um pouco mais. Mas é isso, eu me dedico muito, eu tenho muita disposição isso às vezes. É cansativo. Muito obrigado, não quero, estou brincando. Então, eu nunca tive situação de ter um chefe que fosse um idiota, entendeu? As produtoras de áudio que eu trabalhei, as pessoas sempre me ajudaram bastante. E eu procuro reproduzir isso com a nossa equipe. Quando eu vejo que eu passei uma função lá para o cara, não conseguiu fazer, eu disse, cara, deixa eu ver com a mão. Sento do lado de igual, cara, eu faria dessa forma. Não sei se é melhor, mas para mim funciona. E aí mostro para ele como é que eu faria. Ele abre o Pro Tools, mostro direitinho tudo como é feito. Eu acho que tem uma coisa que o fato das pessoas não trabalharem no mesmo lugar, e na Da House isso acontece. Os finalizadores nunca vão à produtora, eles trabalham de casa, vão eventualmente, quando tem churrasco eles vão. O Massô está aí, na verdade, não sei onde ele está. Está ali ele. E, enfim, eu acho que o fato das pessoas não estarem no mesmo ambiente, às vezes um pedido, uma alteração, ela soa meio grosseira, sabe? Esses dias o cara mandou um trabalho lá e disse assim, escuta aí, eu perguntei, isso está finalizado? Ele entendeu que eu estava falando mal da finalização, mas não era. Se eu estivesse junto contigo, tu me apresenta uma coisa e diz assim, Silvinho, escuta aqui, vê o que tu acha. Eu diz assim, já está finalizado? Não estou sendo grosseira. Só que no texto parecia ser. Aí ele veio e disse, porra, você foi grosseiro comigo depois lá no coisa. Eu disse, não fui não. Claro que não, eu falei exatamente assim. Foi interpretação tua. Entendeu? Enfim, mas eu acho que isso, quando a gente está junto, nunca tem esse problema. Então eu busco não ser um idiota. Tem pouco tempo e muito tema para a gente falar, mas eu vou pular para um último tema, aproveitar que a gente está num festival de criação, que é para falar de prêmio. A gente sabe que prêmio tem um lado super legal, leva o mercado para frente, a gente se inspira, a gente gosta de ganhar, mas tem um lado ruim também de você olhar quem está ganhando e você não está ganhando e você se sente mal. Tem o lado de você achar que está ficando para trás, tem a ansiedade que isso gera. Eu, por exemplo, sempre ficava na época de premiação, pô, tá todo mundo ganhando Cannes, eu não ganhei ainda o meu, cara. Aqui para todo mundo também, eu queria saber se vocês já viveram essa parte ruim do prêmio, que deveria ser só bom, né? Se vocês já tiveram ansiedade, já lidaram com isso de uma maneira com muita pressão, se foi ruim para vocês. Tá, vai, eu começo a falar. Eu estou na David, que é uma agência muito, muito competitiva e que pratica muito essa visão de jogo, é um modelo de negócios, mas a gente criou um sistema, porque isso, ele penaliza, fica a dupla criativa tentando vender para o DC, que tenta vender para o VP, que tenta vender para o cliente, que tenta vender para o CCO, enfim. Eu entrei, dei sorte de entrar no sistema que é uma roda que gira para todas as direções. Então, não é só um esforço da dupla criativa, é um esforço do CCO, de volta para a dupla criativa, que passa pelo cliente, que passa pelo atendimento, que passa... Então, é um grupo inteiro tentando diminuir o atrito desse esforço. Mas, sim, a gente precisa manter o nosso mercado. É a minha defesa, tá? Tem um lado ruim quando a coisa não anda, mas, sim, a gente tem que manter o mercado girando e produto criativo valioso. E, para isso, a gente se dedica um pouco mais do que o normal
para que isso vire um prêmio. E um prêmio é um exercício de muita gente. Eu acho que é isso que gera o burnout. Quando uma dupla criativa, ou só um diretor de criação, uma diretora de criação, acreditam que é o papel deles botar isso de pé ou fazer acontecer. Então, eu acho que até para tirar um pouco a ilusão das pessoas em relação a prêmio, se você está burnoutando, se as coisas estão dando errado, porque o processo, o sistema está errado. Porque não deveria ser assim. Prêmio é um esforço coletivo, da produção para o atendimento, para o cliente, para todo mundo. E os diretores criativos, lideranças criativas estão lá só para abrir a frente para o projeto andar, independente se é do assistente, se é do finalizador, se é alguém do atendimento, da mídia, se a ideia é boa e ela tem fôlego, o sistema inteiro vai trabalhar para a ideia acontecer. O burnout é quando isso não acontece. Eu acho que essa pergunta é muito, muito importante, porque a gente vive numa profissão que num dia você é o máximo, no outro dia você se acha um merda, o tempo inteiro. E eu acho que a gente não pode encarar o prêmio como essa pressão, apesar disso acontecer naturalmente, né? É o LinkedIn de novo, é o seu colega na mesa do lado e assim por diante. Esse ano, pelo meu tamanho, vocês podem reparar que eu gosto de basquete, o Giannis Antetokounmpo deu uma entrevista quando o time dele foi eliminado, que eu achei incrível e que acho que vale para a vida de todo mundo. Porque o jornalista ele virou e falou assim, cara, como é que você se sente ao ser eliminado depois de mais uma temporada frustrante? E aí ele virou e falou assim, cara, por que você está falando que é uma temporada frustrante? Não é uma temporada frustrante. Você brilha todo dia? Você chega no auge da sua profissão todos os dias? Não. Você chega na sua casa falando para sua mulher, para seus filhos que você é um merda, se achando um merda. A gente tem que tirar um pouco essa coisa. Assim. Você fez o seu melhor. Se você vai ganhar prêmio, do caralho. Se você não ganhar prêmio, você fez o seu melhor. A gente tem que se policiar muito, porque essa profissão ela tem essa pegadinha e é muito fácil você cair numa avalanche de merda se achando o pior do mundo, porque todo mundo à sua volta está ganhando prêmio e você não. Isso não existe. O importante é você fazer seu trabalho bem, dar o seu melhor e acabou. Só quero só jogar uma frase. O melhor plano de carreira é o job que está na tua frente. Acabando. É um pouco isso. Cara, só para não falar a mesma coisa que vocês já falaram aqui, mas eu acho que um lado ruim do prêmio é quando, por exemplo, você está numa agência qualquer, X, e você ganhou um prêmio, e aí depois a agência começa a ter aquele comportamento de querer fazer trabalhos para prêmio, e não trabalho pelo trabalho, entendeu? E uma coisa que eu acredito muito é assim, brother, eu não vou ficar criando, inventando coisa só pelo leão. Eu quero ganhar com o trampo que eu fiz durante o ano, com os jobs que me foram dados, e se eu mandei bem nesses jobs durante o ano, no ano que vem eu vou só inscrever. Tipo, a FNASCA era assim, né? Chegava janeiro, o Edu Lima mandava um e-mail para todo mundo da criação pedindo, cara, manda um JPEG aí dos seus melhores trampos. Plau, depois ele te respondia, falava, esse aqui vamos escrever, esse não, esse sim, esse não. E aí eu vejo que tem muitas agências que vão no, puto, o prêmio está chegando, o que de fantasma a gente vai fazer aqui para levar um negócio, sabe? Isso eu não curto, eu acho escroto, e eu acho que vira um trabalho que, para mim, por mais que ganhe prêmio, no meu umbigo aqui de novo, eu caguei para o leão que você ganhou com o seu trabalho fantasma, sabe? Quero que você ganhe com um trabalho de verdade. Então, esse, para mim, é o meu ponto. Bom, eu vou falar porque eu falei para a pessoa publicamente, está registrado, mas o Pernil publicou um texto logo pós-Cannes, né, depois de terem ganho o Grand Prix, e eu achei o texto triste, porque ele relatava que ele se sentiu derrotado no ano anterior e que nesse ano ele tinha se sentido vitorioso. Só que 10 dias depois ele soltou o filme da Elis. Eu falava, cara, como é que você sai se achando um bosta de Cannes porque você não ganhou? Não. E aí o parâmetro de se sentir bom é o Grand Prix, né? Então você já fica com o parâmetro lá em cima. E ele tinha um negócio, então achei uma dicotomia assim, que eu já vivi, sabe? De, porra, você fica angustiado pela coisa. Quando o prêmio vira ufa e não vira comemoração, ele é um problema, né? Quando essa máquina de produzir fantasma, e eu vivi intensamente,
ela é um problema, porque ela é uma outra pauta. Você tem a pauta que você tem que entregar e você tem que entregar a pauta do fantasma. Mas aí eu vou adicionar um negócio que é uma reflexão que eu tenho feito constantemente, que é: havia uma diferença nos fantasmas quando eles eram só para vender carro, e há uma diferença ética moral quando o fantasma toca em câncer. Essa é uma barreira que a gente tem que refletir profundamente. E a reflexão é: eu estou realmente preocupado com essa causa, com esse propósito, com essa doença, ou isso é um belíssimo atalho para eu ganhar um prêmio? Essa reflexão, nós criativos, as agências, os estrategistas, as marcas têm que fazer. Porque a segunda reflexão é: isso realmente aconteceu? Aquela ação de um dia, naquele lugar, pontual, filmada, aconteceu? Ou ela foi um jeito de contar que pareceu que eu fiz? Porque se a gente confundir aquilo que a gente faz com aquilo que a gente diz que fez, aí a gente tem um problema como indústria gigantesco, gigantesco. Porque há uma diferença que a gente tem que fazer na nossa cabeça de que é um abismo, né? Um abismo. Lembro de uma história também dessas que se ouve no mercado: a criança tem que chorar porque essa é a diferença da prata para o ouro. Era um case de câncer infantil. Quando você cruza essa barreira, não há nada, se existe algo divino lá em cima, que você vai para algum lugar, porra, eu espero que esse aí está na catraca fodida, está fechado, sacou? Mesmo. Está quase acabando o nosso tempo. A gente queria abrir, se alguém tiver uma pergunta para essa seleção brasileira que está aqui, aproveitem que não é sempre. Aqui, ó. Obrigada. Vou lá e depois eu volto aí, tá? Meu nome é Luiz Silvinho, uma graça. É mais um comentário, assim, Juliana. Eu estou passando por uma situação muito parecida com a tua. Incrivelmente, na mesma agência que você teve o burnout. Talvez segunda-feira eu esteja sem emprego. Mas eu queria falar que estar nesse papo foi a melhor coisa que eu fiz no festival, porque incrível, foi incrível. Pessoal, primeiramente, obrigado. Acho que a palestra foi incrível. Eu tenho uma dúvida. Eu venho de uma geração de publicitários que está começando agora e já entra com um discurso que já deve ter virado fichinha para todo mundo que está entrando agora, de tipo, você está entrando numa era de ouro, as coisas mudaram muito, os tempos mudaram demais, as coisas agora são muito mais fáceis do que antes. Então, a gente não pegou essa virada de chave. Só que eu acredito que ainda tem muita coisa para melhorar. Eu acho que tem muita coisa ainda para a gente fazer, e a dúvida que eu tenho é: vocês têm alguma dica para quem está começando agora do que a gente pode fazer para continuar nessa movimentação do mercado publicitário se tornar cada vez mais rentável e saudável ao mesmo tempo para quem está produzindo? Cara, eu acho que... não sei o que o resto da galera acha, mas cabeças novas são muito bem-vindas para o mercado. Então, eu acho que mudou, mas acho que precisa mudar muito mais. Se a gente estivesse numa barra de mudança, acho que a gente precisa mudar 90% das coisas ainda. Então, eu não sei se eu tenho uma dica, mas eu tenho um pedido para quem está chegando, é continuar questionando. E ter na mão uma coisa que eu acho que a nossa geração teve muito pouco, que é dizer não. Então, se puder continuar questionando e dizendo não, a gente agradece. Eu tenho uma dica mais até... mas respondendo a sua pergunta, qual a dica que eu dou para continuar, né? Eu acho que se vocês tiverem, principalmente criativos, tiverem projetos pessoais e quiserem aplicar o lado positivo, criativo, tudo que se aprende na agência, tudo que você vê que é bem-sucedido nesse seu projeto pessoal, aplicar essa paixão do trabalho em algo pessoal, fazer
é bem interessante também. Isso tira a pressão do trabalho e te mantém exercitando a sua veia criativa sem a pressão da cobrança do atendimento, mas na cobrança pessoal de uma coisa bem feita que vai te dar muito orgulho mais para frente. Então, isso pode ser um caminho também, usar a criatividade não só na agência, mas para algo na vida de vocês. Oi, boa tarde. Queria fazer uma pergunta. Eu queria muito que um cliente assistisse essa palestra, sabe? Eu acho que a minha pergunta vai nesse sentido. A gente trabalha muito para marcas ESG, Best Place to Work, né? E muitas vezes o cliente não tem a consciência do que ele está causando dentro da agência quando ele pede um negócio para amanhã, enfim. Eu queria perguntar para vocês como vocês acham que, como mercado, a gente pode responsabilizar os clientes por tudo que acontece dentro das agências, que é uma coisa que é pouco falada, e eu acho que é a chave para resolver esse mercado que a gente tem tão complicado e tão complexo. Eu puxei porque no podcast a gente falou um pouco sobre isso. É muito delicado, mas eu acho que só vai mudar quando nós, lideranças, sentarmos para conversar abertamente com os clientes sobre isso. Mostrar realmente o impacto do que eles pedem, né? A gente fala muito sobre saúde mental, estávamos aqui falando sobre saúde mental, mas um cliente que baixa o fee da agência e faz com que você só possa contratar profissionais no começo de carreira, que vão ter muito mais dificuldade para conseguir resolver aquele job num prazo absurdo, não adianta ele estar falando de ESG, como você disse, ele está fodendo a cabeça daquelas pessoas e a saúde daquelas pessoas. Então, assim, acho que cabe a nós, lideranças do mercado, começarmos aos poucos, porque não vai acontecer numa conversa, mas começarmos a nos posicionar com os clientes e levar essa conversa, esse bode que está na sala e ter uma conversa difícil. Acho que só assim isso vai mudar. Somando isso que você está falando, e desculpa se estou pegando o microfone toda hora. Contratos também são bons. Eu acho que tem fit, agência e cliente. Tem cliente que chega na David, a gente dá algum prazo que fala, puxa, mas tudo isso? Fala, bom, para o que você quer, é tudo isso. Eu posso te dar menos prazo e eu te dou uma entrega menos inspiradora, porque a inspiração e a criatividade vêm com o tempo. O tempo também é quase como essa conversa difícil, tentar converter, em vez de ficar servindo como a garçonete, eu ser alguém que traz um presente. Então, eu lutar pelo tempo, nós, lideranças, área de atendimento, todas as áreas, fechar em contrato isso com clientes. Acho que tem agências que já estão fazendo isso, todo o briefing ele é assinado por ambas as partes, no entendimento de que, para alguma coisa incrível sair dali, precisa de um tempo, e que não adianta sacrificar pessoas ou processos. Então, assim, a gente está... Essa história da Era de Ouro assim, já foi bem pior, gente, bem pior. Eu acho que agora esse grupo aqui está lutando, sim. Eu acho que é uma pauta diária de cada um de nós aqui, lutar para que a criação tenha condições de trabalhar, tenha tempo, final de semana, feriado, descanse. Mas, de novo, lembrando que é uma profissão muito competitiva. O produto criativo ele está ali sofrendo ataques o tempo todo. Eu estou numa campanha, briga com post, não dá. Então, assim... É complicado, mas assim, eu garanto que é pauta de todo mundo aqui para que as coisas melhorem cada vez mais. E, vamos trazer mais gente. Venham, venham. Falando em tempo, nosso tempo acabou. Queria convidar, primeiro, agradecer vocês que realmente eram grandes exemplos, que eu só olhava de longe e conversar com vocês foi muito foda, muito, muito foda. Salvou minha carreira mesmo. Eu espero que todo mundo que ouça isso ajude, gere discussões na sua rodinha de amigos ali no almoço, que todo mundo está reclamando. Vamos tentar fazer essas conversas acontecerem cada vez mais para a gente começar a trazer mais mudança e mais gente nova para a mesa. O podcast estreia daqui a 2 semanas, espero que vocês curtam. Obrigado a todo mundo que participou e obrigado a todos os outros convidados também.